Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para glorificar a Deus. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a nossa oportunidade de nos aproximarmos de Deus através deste culto. Então nós convidamos a você para que se concentre naquilo que Deus tem a falar para você neste culto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que Ele está próximo de você, está pronto a te abençoar, quer te abraçar, quer te curar, quer restaurar a tua vida. E só Ele pode fazer isso. E a melhor coisa do mundo a se fazer nesta terra é viver na presença do Senhor, buscando de todo o coração, glorificando, exaltando, como temos o privilégio de fazer nesta manhã. A palavra de Deus diz em João 3,16, um versículo famoso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que resume todo o Evangelho, né? É o amor de Deus sendo manifestado de maneira infinita e gloriosa. E além disso, o que a gente pode aprender nesse único versículo? Deus amou de tal maneira, a motivação de Deus ao dar foi o amor. E essa deve ser a nossa também. Deus deu. O amor de Deus se tornou em uma atitude de doação. Ele deu, não apenas deu, Ele deu o seu único e precioso Filho, né? Ele deu o melhor que Ele tinha. E essa também deve ser a nossa atitude. E Deus deu por um motivo específico, que foi recuperar a humanidade e dar a salvação. O ato de dar, como gesto profundo de amor e fé vigorosa, é a chave para as nossas vidas. E Deus, Ele deu sacrificialmente. Foi o único filho, foi um sacrifício. E eu quero te falar, o plano de Deus sempre funciona. Então, aprendendo com esse versículo, eu quero que você separe o seu dízimo, a sua oferta nesse momento de fidelidade e generosidade. Pai, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo e que cada pessoa possa se derramar, assim como o Senhor deu o seu único filho, que nós possamos entregar aquilo que é de mais precioso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Tudo bem aí? Quem estava aqui, eu sei que a Ana Paula perguntou, mas eu não vi. Eu estava ali, eu não vi, né? Quem estava aqui, quem esteve aqui na conferência? Levanta a mão. Amém. Eu creio que a gente vem numa continuidade. A gente teve ministrações da nossa série, que hoje é mais uma, da série A Viva. Mas tudo que acontece na igreja é conectado. Então a conferência se conectou. Sem a gente programar, sem a gente pedir para os pastores que vieram de fora, porque é o mesmo Espírito, querido.
E o mesmo Espírito vem tocar tudo que a gente faz. É por isso que é importante você se envolver com o corpo. É por isso que é importante você participar de algo que está acontecendo. Porque Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está agindo. Amém? A gente está no 3º dia da nossa série. E quem esteve aqui, como o pastor Milanês ministrou, ele deu um geral sobre avivamento, né? Se você não esteve aqui, vai faltar alguma coisa, porque a gente vai se aprofundar em algo específico. Mas daí você dá um Google aí, procura aí o que é avivamento. Aí vai lá no YouTube e acha a ministração do pastor Milanês e assiste a ministração. Porque você perdeu algo importante. Você perdeu um apanhado geral para que você entenda as coisas que acontecem. E para que você seja um cristão, não só de carteirinha, mas aquele que conhece a palavra e a manifestação de Deus. Que avivamento é manifestação. Amém? Semana passada a Natália falou sobre unção, o quanto nós precisamos de unção, o quanto que é algo que nós necessitamos para que algo venha acontecer. E dentro dos avivamentos é comum, faz parte, movimenta os avivamentos, uma unção. Vocês lembram da dinâmica do derramar aqui? Que ela derramou em 2 taças. E hoje eu poderia continuar essa dinâmica, mas eu ia fazer sujeira aqui. Primeiro que eu não tenho toda a destreza que ela tem. Acho que no prézinho eu não fiz prézinho direito, então eu sou ruim para habilidades motoras finas. Mas na verdade eu ia derramar porque hoje tem a ver com transbordar. Hoje eu ia pegar aquela taça dela, aquela taça com algo vermelho. Ela tinha uma taça translúcida com água, que seria nós. E ela foi derramando e preenchendo e deixando vermelho aquela taça como um todo até a boca. E hoje eu ia derramar, porque é esse derramar que acontece conosco, quando recebemos a presença dEle e quando a unção dEle vem sobre as nossas vidas. É comum isso acontecer. O nosso tema hoje é: dá-me filhos, senão morrerei. Essa passagem está em Gênesis capítulo 30, versículo 1. Mas eu queria que você abrisse outra. Você pode até deixá-la aberta aí. Põe o dedinho aí. Mas abre João capítulo 1, versículo 12. A palavra diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguns homens, mas nasceram de Deus. Querido, algo comum no avivamento, nos avivamentos que já aconteceram, é nós percebermos e se achegar pessoas se entregando a Deus, novos convertidos, mas acima de tudo, novos filhos de Deus, novas pessoas que entenderam algo que tem a ver com João 1:12, em se tornar filho amado de Deus. Então é comum igrejas lotarem, conversões em massa, pessoas não se achegando a uma religião, mas pessoas conhecendo o Pai eterno, aquele Pai perfeito, aquele que nos ama, aquele que enviou seu Filho amado para morrer por nós. Pessoas entendendo esse amor. É comum isso. E faz parte, está dentro do pacote. Só que isso, assim como um avivamento, não é algo que a gente vai acontecer assim: olha, Deus faz, vou esperar Deus fazer. O que acontece é exatamente a dinâmica que ela fez. Pessoas começam a buscar com intensidade, começam a se entregar no altar, começam a rasgar os corações.
ele começa a derramar sobre essas pessoas e a transbordar. E pessoas são alcançadas. Pessoas são alcançadas através de outras pessoas. O transbordar em mim pode alcançar outras pessoas. E o avivamento acontece e pessoas se achegam ao Pai. E pessoas conhecem a verdade, a vida. São curadas, transformadas, restauradas. São resgatadas da morte, mesmo ainda estando vivas. São resgatadas de cativeiros, mesmo estando soltas, sem algemas. São trazidas para perto do Pai, através de algo que aconteceu com outras pessoas, de um transbordar. É isso, tem a ver com isso. Mas como que isso acontece? Como a gente fala que tudo que é de Deus é de dentro para fora. Até nesse versículo ele acabou de falar. Aos que receberam e creram no seu nome. Aos que receberam e creram. Que abriram o coração. Tudo que tem a ver com Deus, tudo que tem a ver com vida com Deus, tem a ver com de dentro para fora. Então não basta só a gente achar que se a gente se vestir como alguém que é de Deus, se a gente se comportar externamente como alguém que é de Deus, se a gente tiver alguns hábitos como alguém que é de Deus, isso vai transbordar para outras vidas. O que precisa acontecer é algo interno, dentro de nós. E a primeira coisa que precisa acontecer é a gente querer. A primeira coisa que acontece é você querer. Eu quero transbordar. Eu quero me encher. Eu quero me derramar na presença de Deus. Eu quero me encher de Deus e não das coisas do mundo, e não das minhas coisas e dos meus próprios interesses. Eu quero me encher de Deus. Tudo é Deus. A primeira coisa é querer. Mas não basta só querer. A gente precisa entender como é esse querer. Esse querer, qual a motivação desse querer? O que me motiva a transbordar de Deus para as pessoas? Será que é um coração puro em mim? Será que é um coração como um coração de Maria, que foi escolhida para gerar Jesus? Ou será que há interesses ou segundas intenções em mim? Como é que eu estou derramando de Deus para as pessoas? Como é que eu estou expondo o que está acontecendo dentro de mim? Qual que é a minha motivação? Não basta só que primeiro é querer, né? Primeiro é entender a necessidade, como a Ana Natália falou. Eu preciso me encher de algo. A minha alma é vazia sem Deus, é um buraco dentro do meu peito, sem a presença dEle. E por mais que eu queira me esconder, ou me ocupar com outras coisas, nada é suficiente, a não ser a presença dEle. Eu sei muito bem disso, e eu creio que vocês sabem, porque eu creio que tem pessoas aqui que são tocadas por Deus, que são marcadas pela presença dEle. Então, a motivação ela tem que ser pura. E a oração tem que ser pura. Neemias 1 diz o seguinte: e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá, versículo 3 de Neemias 1, na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Neemias se prostra, Neemias ora, mas Neemias, o que ele faz? Ele senta e chora.
há um movimento interno de Neemias, expresso na palavra, nítido e claro, quando ele pensa num povo, quando ele pensa em pessoas destruídas, há um movimento interno. É esse movimento interno, com pureza, sem interesses, pensando somente em derramar algo puro, simples. Quando a gente tem isso, gente, a gente consegue chorar pelas pessoas, sabia? Sabe como que você consegue chorar por alguém? Chorar por você é fácil. A gente chora facilmente. Mas chorar por outra pessoa é quando você não tem interesse no que você está fazendo. É quando você só pensa naquela pessoa. E você se coloca tanto no lugar dela. Você ama tanto ela que você chora por ela. Quando você está fazendo algo por alguém, por algum interesse, ou porque você é crente, você precisa pregar o evangelho, ou falar de Jesus, faz parte do seu estereótipo, da sua formatação, ou do seu, sei lá o quê. Você não chora, você não consegue chorar. Aliás, você não chora nem na presença de Deus. Mas quando você entende algo, quando você se coloca, quando você ama, você chora por pessoas. Alguém aqui já chorou por alguém que não fosse seu parente? Que não fosse por algum interesse. Parente porque a gente tem uma relação. É gostoso ver parente bem, né? Mas é aquele que você não é seu parente. Aquele que não conhece a Cristo e você fica pensando, não, ele precisa conhecer. Ele sofre tanto, Deus tem tanto para ele, Deus tem tanto alívio. Sabe? Ele toma remédio, muitos remédios, para conseguir ficar 1 hora bem. Deus não tem isso para ele, e chora na presença dele. Então não basta só o querer, algo interno precisa acontecer dentro da gente. A gente precisa se permitir isso. Primeiro a gente olha para as pessoas, né? Primeiro a gente percebe as pessoas. A primeira coisa. Quando Jesus olha para a multidão, ele percebe as pessoas. Sabe quando aquela passagem os trabalhadores são poucos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Antes disso, ele olha para a multidão. Ele olha para a multidão. Primeira coisa, ele vê a multidão. Ele vê as pessoas. Ele não vê só a sua vida, só a sua conta bancária, ou o seu negócio está indo bem ou não. Se as contas fecharam em dia, se o seu filho tirou nota boa na escola. Ele olha para a multidão. E sabe o que ele sente no coração, que a Bíblia fala? Compaixão. Você sabe o que é compaixão? É um sentimento de você se colocar no lugar dele e sofrer junto com ele. Compaixão pode gerar choro, choro de alma. Aí sabe o que Jesus fala, se expressa naquele momento também? Que eles precisam de um pastoreio, eles precisam de um pastor, eles precisam de uma condução, eles precisam de alguém, e o pastor é ele. Eles precisam de alguém para guiar o caminho. É esse querer. Você olha, algo é gerado dentro de você, um amor por pessoas, por almas, por vidas. E como você está cheio, é fácil você transbordar. E que mais a gente precisa? A gente precisa estar preparado para cuidar. Qualquer homem e mulher com 17 anos, às vezes até menos, biologicamente ele está pronto para gerar um filho. Ele e ela. Um casal pode gerar filho com 17 anos, 16, até 15. Eles podem gerar filho. Agora, eles podem cuidar desses filhos? Dificilmente. Com 15 anos alguém pode cuidar de outra pessoa. Porque é necessário uma maturação normal que acontece com os anos. Ele pode até ter
Pode nascer, pode dar de comer ali, principalmente a mãe, né? Mãe é mãe de todas em qualquer idade, né? Mas pode cuidar da melhor forma possível? Não pode, porque não é só ter uma idade. É necessário um preparo. É necessário estar disposto. É necessário algo crescer dentro de você. É necessário você se alimentar de algo todos os dias. E você orar com o coração aberto. Como que Deus vai entregar bebês para pessoas que não são preparadas para cuidar? O que são novos convertidos? O que são pessoas novas que se entregam e que nascem de novo? Eles nascem já adultos, eles nascem bebês. São bebês na fé e vão crescendo, se alimentando. Como que ele vai entregar bebê para quem não está preparado? Para quem não tem um coração entregue no altar? Para quem não está cheio do pão da vida para alimentar? E aí a gente fala, não, mas avivamento depende de Deus, depende de nós. Depende do Deus que está em nós, se Ele está em nós. Se Ele já mexeu com nós, ou se a gente coloca Ele para fora todos os dias das nossas vidas, e não permite Ele mexer, principalmente naquele lugar que dói. Que às vezes Deus mexe com a gente onde dói, e a gente se afasta. Não vai na igreja, some da igreja, né? Se afasta das pessoas, se afasta do pastor. O pastor te chama para conversar, não quer conversar? Vocês já viram isso? Eu já vi. Eu já senti isso. Com muito amor no coração para poder servir. Com muito amor no coração para poder fazer algo que tem a ver com vida. Sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Só o interesse de compartilhar amor, de receber, de dar. A gente precisa estar preparado para cuidar. A gente precisa estar sofrendo por às vezes não perceber bebês aqui. A gente precisa sofrer quando o altar não tiver bebê. A gente precisa ficar mal com isso. O berçário está vazio. O que está acontecendo? Está faltando gente para cuidar. Está faltando gente para gerar. Gerar. A ciência evoluiu bastante. Você concorda? Só que a ciência não conseguiu reduzir o tempo de geração de um bebê. De gestação de um bebê. Não conseguiu. São 9 meses. Quando nasce, antes de 9 meses, ele nasce ainda não completo. Ele tem que se desenvolver ainda, né? Então não tem como a gente ter bebês se a gente não gerar os bebês. E como que a gente gera os bebês? Chorando no altar dele. Chorando diante dele. Se entregando, falando, eu preciso do Senhor, somente do Senhor, da sua presença. A sua presença me basta. Eu não sou nada sem o Senhor. O que Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz? Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo orava, mas Paulo diz que ele também gerou, com choro, com ações, com abraços, com atitudes, com interesse, com olhar. Jesus também orou pela sua igreja, mas Jesus fez algo a mais. O que ele fez? Ele se deu para a sua igreja. Se dar. Não adianta a gente orar somente e a gente não se dá. A gente não dá o nosso tempo por alguém. Nosso tempo é para nós. Meia hora é muito por alguém. É necessário um querer, um entender, um gerar, um fazer.
nós precisamos fazer. Pequenas atitudes geram grandes resultados com Deus. Simples. Não estou falando em coisas grandes. Aliás, as coisas grandiosas, elas exaltam muito mais as pessoas do que a Deus. As coisas simples exaltam a Deus, porque elas tocam o coração das pessoas. E às vezes você nem sabe. Às vezes você vai fazer uma coisa para alguém e você nem sabe o quanto que Deus está agindo na vida dela. A gente teve, na conferência, a gente chamou 2 pessoas para ficar com as crianças em 2 períodos, para a gente ter as classinhas para as crianças, para a gente poder ministrar algo para as crianças, para que Deus pudesse movimentar e mexer com as crianças também, para que elas pudessem ter uma conferência também. E a gente pediu para 2 pessoas de fora, de outra igreja, para que a nossa equipe de professores, que já é bem pequenininha, pudesse estar na conferência, pudesse viver a conferência. E essas pessoas vieram, e elas nos abençoaram, e a gente agradeceu muito elas. E uma delas mandou essa mensagem para a gente: muito obrigada pela confiança e oportunidade. Foi muito bom estar com essas crianças nesses 2 dias. Eu recebi tanto amor deles, sem contar que poder contribuir para que as famílias e também os voluntários pudessem receber algo de Deus, sem ficarem preocupados com as crianças, também é muito gratificante. Parabéns por essa sensibilidade. Conte comigo sempre que precisar. É uma honra servir vocês. Eu me emociono de ler isso aqui. Isso aqui é avivamento. Cara, o resto é enfeite. Isso aqui é avivamento, ninguém viu o que aconteceu. Está lá. Está no coração dela marcado o que Deus fez. Está no coração das crianças, as sementes que foram plantadas e que vão ser geradas e que vão produzir avivamento. Isso é avivamento que ela sentiu no coração. Se doando, se dando o seu tempo sem interesse nenhum. A gente não contratou ela. Nós vamos dar uma oferta para ela, mas uma oferta que não vai significar nada perto disso daqui. Nada. É isso, é sobre isso. O resto é assim que a gente gera, é assim que a gente geme. É quando você se nega. Eu podia ficar aqui descansando, né? Sábado à tarde, mas não. Vou fazer algo por alguém. Eu vou transbordar algo que eu tenho no coração. E gente, não é difícil quando você tem algo. Por isso que eu falo que as palavras são conectadas. Se você esteve aqui domingo passado, você entendeu a nossa necessidade de estar cheio de algo. E aí quando você está cheio, é muito fácil você transbordar. O difícil é você transbordar o que você não está cheio. Aí fica difícil. Se eu chamar você para falar de Jesus para alguém, e você não estiver cheio de Jesus, vai ficar difícil pra caramba, cara. Entendeu? Fica difícil, porque você não tem dentro. Fica sacrificante a coisa. Se eu chamar você para tocar, por mais que você saiba tocar, vai ser difícil tocar, porque, tem que ir lá, ensaiar, puxa. Mas se você estiver cheio de Jesus, você vai querer vir aqui ministrar e tocar, porque você tem algo para transbordar através de um instrumento, de uma voz, que vai chegar até alguém, que vai tocar a vida de alguém, vai transformar a vida de alguém. Isso é avivamento. Isso não tem a ver só com grandes pregadores. Aliás, vocês estiveram aqui, o que o pastor Gustavo falou? Que não tem a ver com o púlpito, tem a ver com a igreja, que não tem a ver com quem está aqui, mas tem a ver com a igreja. Jesus olha para a igreja, é a igreja que vai fazer e que vai viver. Nós somos a igreja, e não quem está aqui. As pequenas coisas. Servir crianças, ensinar a palavra, cuidar, receber pessoas, comunicar, ajudar em algo no som. Mas estou ajudando a igreja, está ajudando a igreja, parou, não ajuda não
Não faça isso, é sacrificante fazer isso. Transborde o que você tem. Aí vai ser avivamento no que você fizer. Alguém imaginava que ia ter avivamento na classinha das crianças? Eu até imaginava que ia ter para as crianças, mas eu não imaginava que ia ter para a professora também. Simples. Simples. Tem a ver com algo de dentro para fora. Tem a ver com você dar algo que é seu, que está dentro de você. Você está transbordando. Não é pesado. Se tiver pesado, vamos voltar para a palavra da pastora Natália. E vamos assistir ela de novo. E vamos ler de novo. E vamos derramar de novo. E vamos transbordar de novo algo dentro da gente. Porque senão vai ser leve. Amém? E quando a gente fala de filhos, eu vou entrar num assunto polêmico, porque o texto base, né, que a gente usa e está usando aqui, é Gênesis 31, que é uma fala de Raquel para Jacó. Uma fala de Raquel para Jacó que fala o seguinte: Jacó, dá-me filho, senão eu vou morrer. Ela olha para o marido dela e fala: cara, dá filho para mim, senão eu vou morrer. Acho que Jacó olha para mim: como assim que eu faço? Não sou Deus, né? Enfim. Mas é a fala de uma mãe estéril, que não podia gerar filhos. E quando a gente fala de avivamento, e quando a gente fala de filhos espirituais, como eu estou falando até agora, não tem como a gente não relacionar com filhos naturais. Não tem como a gente olhar para a igreja e não entender que a relação com filhos naturais influencia a relação com filhos espirituais. Não tem como. Hoje você vê pais que a maioria, o que eles falam? Você quer ter filho? Ah, eu não. Se eu tiver, vai ser só um. Os que falam que é ser um. Muitos, e você pode falar para mim que não acontece isso, acontece porque eu estou no meio de pessoas. Eu trabalho no meio de pessoas. E eu pergunto para pessoas sempre sobre filhos. E pessoas que falam para mim que não querem ter filho, eu fico incomodando elas. Sou chato, sabe? Mas por que você não quer ter filho? Você tem algum problema? Tal? Aconteceu alguma coisa? Não, não tem problema nenhum. Nossa, não é problema nenhum? Mas por que não então? E aí quando eu encontro aquela pessoa de novo, eu falo de novo. E eu falo de novo. Não sei por quê, eu sou chato com relação a isso. Até pregando, desculpa. Mas os casais falam isso. Ah, não quero ter. E aí, e por que eu estou relacionando aqui? Faça esse exercício. Quando alguém falar para você, ó, não quero ter filho, você pergunta para ele assim, por quê? Ele vai responder assim, porque o mundo assim, porque meu trabalho, porque minha esposa, porque hoje é financeiro, tal, porque isso, tal. Nenhuma resposta, todas as respostas vão ser direcionadas para ele. Ou para a esposa, ou para outra coisa. Ou quando alguém fala assim, ó, já tem um filho, não quer ter mais filho. Você fala, nossa, tem um filho. Tem uma amiga minha, mais que amiga, que teve o segundo filho e achou que estava grávida. Eu falei assim, ó, beleza, vamos. Falei, não, tá bom. E se eu perguntasse para ela, por que não o terceiro? Ela ia falar assim, porque, né, são coisas que ela ia responder dela. Mas não são coisas que ia responder do que poderia vir, do filho que viria. Quando a gente fala que a gente não quer ter filho, naturalmente, assim, né, os nossos filhos, sempre é porque a gente tem algo nosso. A gente não pensa na criança que poderia vir ao mundo. Na criança que poderia vir abençoar pessoas, na criança que poderia vir cuidar de pessoas, espalhar Deus para o mundo. Não tem como desconectar. É minha opinião, desculpa. Você pode pensar diferente, eu permito. Mas não tem como desconectar. É uma obra da criação. Está explícita aqui. Um homem e uma mulher, gerando filhos, gerando vida, gerando semelhança de Deus no mundo, espalhando. E essa, para o Hugo comemorar, esse sentimento do filho natural,
ele passa para o espiritual. E por que as pessoas não se importam em ter filhos espirituais, em pregar a palavra, em espalhar o que tem dentro? Porque elas pensam nelas. Porque pensamos em nós. Mas é tão difícil educar filho, né? Mas é tão difícil, olha, pagar plano de saúde, escola, tal. Você está pensando na sua dificuldade, mas você não está pensando no que esse filho vai gerar. Sabe por quê? Falando isso, se você for ler, Raquel, ela era mais linda e mais atraente. Aliás, vou contar um pouquinho a história, depois você pode ler lá no capítulo 29. Raquel, ela foi desejada, ela não era só mais linda e nem a mais atraente, ela foi desejada, ela foi a mais desejada por Jacó. Porque o pai de Raquel tinha 2 filhas. Só que Jacó primeiro viu Raquel e falou, não, é essa. Igual quando eu vi a Natália, oh aleluia, é essa. Não podia deixar de oportunidade, né? Então, e aí, quando ele viu, é essa. E ele chegou pro pai, e aí, o que eu posso fazer? Eu faço o que for preciso, né? Aí o pai esperto, pai inteligente, tá precisando de um cara para trabalhar, falou, trabalha 7 anos aí, você tem ela. Entendeu? Aí, Jacó foi lá, trabalhou 7 anos, chegou lá, o que o pai fez? Deu a filha mais velha, a Lia. Aí, mas peraí, né? Tudo bem, ele também não rejeitou, né? Mas aí ele pegou, viu, mas e a Raquel, né? Eu trabalhei 7 anos pela Raquel. Então, aí que o pai foi explicar, por isso que eu falei assim, inteligente, o pai estou precisando de um cara para trabalhar durante 14 anos. Estou fazendo uma obra aqui, eu preciso do cara. Então, trabalha 7, então, faltou explicar que primeiro tem que ser a filha mais velha. Não tem como casar a filha mais nova antes da mais velha. Então, mais 7 anos para casar com a Raquel, para você ter a Raquel. Aí Jacó vai trabalhar mais 7 anos, trabalha 14 anos para poder ter Raquel. Ou seja, ela era mais desejada, ela era mais linda e a mais atraente, mas ela não era mais feliz. Ela não era mais alegre, porque faltava algo para ela. O que todo mundo fala, e mesmo quem fala não tem filho, é engraçado, ele fala, mas não tem filho. O que a criança faz dentro de uma casa quando vem uma criança? Fala alto. Alegria. O que a criança gera numa casa? Alegria. O que faltava para Raquel? Ela era mais desejada, ela era mais linda, ela era mais atraente que a irmã, mas faltava algo para ela. Faltava algo. O que acontece com a igreja que não gera filhos? Fica triste. É triste. Ela começa a ficar apagada. Quando pessoas não vêm, pessoas não se achegam, e pessoas, não precisa só chegar gente nova, pode ter gente dentro aqui sendo renovado, sendo restaurado, sendo vivificado na presença dEle, porque eu acredito que pessoas ficarão aqui até um tempo, e talvez não vão entender, e vai chegar um momento que elas vão entender, mas uma igreja que não tem nascimento, uma igreja que não tem criança, falta alegria, começa a ficar morta, sabe? Eu percebo isso, porque eu vejo até outras igrejas maiores assim, que, o que mais tem na igreja? Pessoas novas, pessoas renovadas, então você vê uma alegria constante, sabe? Movimento naquela igreja, gente nova, nem sei se a palavra é tão boa, nem sei se a presença é tão forte, não sou ninguém para julgar, mas o que eu vejo é uma alegria e pessoas novas chegando, bastante gente sendo batizada, um movimento, uma alegria constante. Quem estava na conferência e se sentiu alegre aqui? Quem tem sentido alegre nesses últimos domingos? Quem tem sentido alegre no seu dia a dia? Alegra, a criança alegra.
A criança gera vida. O que faltava para Raquel não tem só a ver com poder gerar filho, mas faltava alegria. Faltava a criança. Faltava vidas chegando e nascendo. Nascendo do Espírito. E o que ela fala? Só que para isso, o que ela fala? Eu morro. Eu vou morrer. Por que a gente usa a Raquel? Existem outras mães que tiveram o mesmo problema que a Bíblia fala. Porque a fala de Raquel é muito forte. Não é uma fala assim, que pena, não posso ter filho. A fala dela é muito forte. Só fazendo um parênteses antes de eu continuar, se você não quer ter filho, você pode ter filho, pensa sobre isso. Pensa também no natural. Pensa que Deus nos fez para gerar, para criar, para amar, para espalhar. Ora a Deus. Se você só tem um, ora a Deus. Se é mesmo isso que Deus tem para você. Se você tem dois, ora a Deus. Se coloque diante de Deus. Pergunte para Deus se é isso que Ele tem para você. Pergunte para Deus os porquês de você ter 2 filhos, ou 3, ou 1, ou não ter. Não pergunte para você mesmo. Pergunte para Deus. Busque em Deus. Amém? Já contei para vocês uma das minhas frustrações. Não vou contar de novo. Vai ser assunto batido. Mas é esse choro, é esse exemplo de mulher que, olha, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Falta algo importante para mim. E se não for assim, eu morro. Eu prefiro morrer. Prefiro não existir mais. Já ouviu alguém falando isso? Alguém que fala isso tem que estar numa situação muito ruim. Tem que estar com o coração destruído, arrebentado. Não é uma fala simples. Não olhe, eu falei ontem, não olhe para a palavra de Deus como uma coisa escrita somente, mas olhe como se alguém tivesse falado isso. E para falar tem que estar sentindo algo, tem que estar algo dentro do coração. E se conecte com isso e entenda como é forte essa fala. Existem outras mulheres, como eu falei, que tiveram esse mesmo problema. Como existiram homens que nasceram dessas mulheres. Raquel gerou simplesmente José. Outros homens que foram gerados por mulheres inférteis. Isaac, Sansão, Samuel, Obed, que era avô simplesmente de Davi, João Batista, aquele que apontou o caminho para nós, aquele que apontou Jesus. São homens que nasceram de corações entregues no altar. São pessoas, são vidas restauradas que podem nascer de um coração seu entregue no altar. De um derramar de tudo que você tem aí dentro, dos seus talentos, dos seus dons, da sua força, do seu tempo, querido. Do seu tempo. É triste ouvir gente falar que não tem tempo para pessoas e para o reino de Deus. É muito triste. Esses dias eu ouvi, eu precisava de alguém para discipular. Eu estava falando de discipulado para pessoas. E para discipular pessoas numa idade tão importante da vida. E aí eu ouvi de uma pessoa assim, olha, então não dá, porque eu tenho 2 compromissos. Sabe? Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas não era para fazer algo, era para falar de Jesus, era para discipular, era para fazer o que a palavra diz. Era para fazer exatamente o que Ele nos pediu. Era para pastorear. Era para dar o seu tempo, o seu precioso tempo, por alguém
e através disso mudar aquela vida. Ah, mas são crianças, por exemplo. Será que eles nem entendem, né? Nem são importantes? Por exemplo. Não, não é sobre isso. É sobre o que está dentro de você. Então, se não tem tempo, se você não tem tempo, é porque há algo aí dentro precisa ser mais ainda preenchido. Mais uma vez, volta na palavra da pastora Natália. E começa a gerar algo dentro de você. E começa a estar disposto e disponível. Querido, não existe liquidação em avivamento. Avivamento é gerado, tem um preço a ser pago. Não basta eu olhar para alguém e falar assim, olha, nossa, aquele rapaz é legal, tá? Ele podia conhecer Jesus, né? Pô, legal, ó, Jesus é bom, tal, eu vou, ó Deus, toca a vida dele, tal. Beleza. Existe um preço a ser pago, não é liquidação, ó, gente, vem conhecer Jesus aí, tal, tá em promoção. Há um preço a ser pago, há um joelho no chão para ser colocado, há um choro para ser derramado, há uma vida para ser entregue no altar, há um coração, há um desejo, eu desejo, há uma entrega de olha, vem aqui, vamos ler. Esse dia eu estava falando, uma pessoa que recém-chegada, aqui na igreja, precisava ser discipulado, ensinado o básico, e sabe o que eu abri para ele? Exatamente o que eu abri para vocês no começo da palavra, João 1,12, e eu li para ele isso, só isso, e eu falei durante 20 minutos com ele, online, porque não dava tempo de eu ir falar com ele, e ele é um homem, acho que da minha idade, novo, né? Bem novo, da minha idade, um homem, barbado ali, que ouviu essa mensagem, que ouviu esse versículo, que ouviu uma oração, e chorou na presença de Deus, e falou para mim, cara, minha vida está sendo, não sei nem o que falar, sabe, não sei nem o que falar, tudo que Deus está preenchendo a minha vida, é simples, mas existe um preço, existe um caminho, para que algo aconteça, existe uma gestação a ser feita. Eu creio que nós somos uma igreja que estamos preparados para não só gerar, mas para receber pessoas. Eu creio que nós somos uma igreja que está sendo tocada para receber pessoas. Eu creio num despertar de pessoas aqui. Eu creio que não vai sobrar pessoas para evangelizar. Eu creio que vai sobrar pessoas para discipular. Eu creio que vai sobrar pessoas que vão querer cuidar de crianças e semear na vida de crianças, porque hoje falta. Eu creio que vai sobrar pessoas para cuidar de adolescentes, numa fase tão importante e difícil da vida. Eu creio que vai sobrar pessoas para olhar para jovens. Eu creio que vai sobrar pessoas para cuidar de viúvas. Hoje a gente não tem um trabalho com viúvas nessa igreja. Eu creio que Deus está tocando os corações aqui, para que a gente pudesse abrir um trabalho com viúvas, que seja um chá da tarde, para trazer uma mensagem para elas. Viúvas que são muitas vezes abandonadas, viúvas que têm vidas marcadas, tristes, por perdas, por solidão. Eu já falei sobre solidão aqui com vocês. Eu creio que não vai faltar pessoas. Eu creio que essa igreja está sendo movimentada para isso. Eu creio que o avivamento vem disso, está nisso, está a gente olhar para a palavra e começar a se movimentar nesse sentido. Eu queria que os músicos subissem aqui. Querido, é Deus que faz, mas Efésios 3:20 diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É Ele que faz, mas o poder que atua fica comigo, ó. É Ele que faz. Quando você pensa assim, mas Deus vai fazer, vai fazer no poder que vai agir sobre nós, em nós.
Vamos buscar a presença dEle. Atos 6:4 diz o seguinte: nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, a empregar a palavra. É só isso. Tem mais coisas que a gente pode fazer, curar, sabe? Orar e falar. Transbordar o que você tem. Mas Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos dar frutos, vamos gerar frutos, vamos orar, mas vamos permanecer na presença dEle, para poder orar. O que a palavra fala? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Orar sim, mas orar estando na presença dEle. Permanece em mim e peça, e ore, e chore, e gere. Queria que você ficasse de pé. E eu queria hoje que a gente fizesse algo que tem a ver não muito conosco, mas com pessoas. Eu não sei o quanto que o seu coração está ardendo aí por compartilhar e por espalhar a mensagem de Deus, o Evangelho, a vida, o amor para o mundo. Então eu queria convidar você que está ardendo no coração aí, para vir até o altar e se colocar de joelho e chorar e gemer por pessoas. Se você tem essa vontade, se você pensa em pessoas, se você pensa em alguém, se você quer gerar vidas para Deus, eu queria convidar você a estar aqui no altar e se ajoelhar na presença dEle. Se você sente algo por alguém, se você tem alguém que você gostaria que estivesse na presença de Deus, seja através da sua vida, ou seja através da vida de outra pessoa, eu queria convidar você a vir até aqui, não por você, queria convidar você para vir até aqui, não para pedir por algo seu, não para pedir pela sua vida, mas pedir pela vida de alguém que você ama, que não conhece a Jesus, que não conhece o caminho, que sofre, que chora todos os dias, que precisa da restauração e do amor que você tem. Queria convidar você a vir aqui por alguém e não por você, e de se derramar na presença dEle, por uma pessoa, por uma vida. Eu creio que Deus está tocando os corações aqui, eu creio que mais corações estão sendo inundados da presença dEle. Oh Deus, em nome de Jesus, vem sobre nossos corações, traga constrangimento, Pai, traga um derramar da sua presença, um derramar do seu amor, Pai, um amor que transborda, um amor que a gente não se contenta em nós mesmos, Pai, mas um amor que faz a gente pensar em pessoas, em vidas, em almas. Vem sobre nós nessa noite, Pai, ó Deus. Recebe aqui, Pai, cada oração, Deus. Recebe aqui cada coração entregue no seu altar. E continua transbordando em nós, Pai. Eu creio que mais pessoas estarão sendo cheias do seu Espírito nessa noite, Pai. Em nome
Deus, eu peço que o Senhor venha trazer à nossa mente o nome de pessoas, Pai. Traga em nossa mente nome de pessoas, Pai, para que a gente possa se derramar diante do Senhor por essas almas, por essas vidas, Pai. Vá trazendo em nome de pessoas que ainda não estão aqui no seu altar, Pai. Vá trazendo amor, vá trazendo um movimento nos corações aqui, Pai. Vá trazendo um constrangimento, Pai, diante da sua presença, Pai. Que não vamos conseguir ficar em nós mesmos, mas vamos nos ajoelhar na sua presença e pedir e clamar pela vida de queridos e amados que ainda não conhecem o seu evangelho e que morrem muitas vezes sem conhecer a sua presença, Pai. Que isso não seja normal em nosso meio, Deus. Que isso não seja natural em nosso meio, Deus. Age em nós, Pai. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Deus. Isso, querido, clame pela vida. Chore por essas vidas. Queridos irmãos, mais um culto ao nosso Deus, mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas eu quero te convidar para o próximo domingo você estar presencialmente conosco na Nova Estação Church. Temos aprendido que o lugar de Deus operar milagres de uma maneira mais propícia é quando nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. A experiência da palavra online, do culto online é maravilhosa, mas nada se compara com estar juntos, comungando com os irmãos, das experiências de um com o outro e todos juntos com os ouvidos abertos, com os corações abertos, experimentando o Senhor no culto presencial. Então eu convido que você, no próximo domingo, às 18h30, esteja conosco na Nova Estação Church para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?